Olá, crianças! Hoje iremos iniciar a nossa aula de ciências, né? Na página 128, com mãos à obra. Nós temos aí o exercício 1, que diz o seguinte: você aprendeu que alguns materiais, como o plástico e o papel, podem ser transformados em brinquedos. O que podemos fazer quando reciclamos ou reutilizamos esses materiais? Escreva 3 brinquedos que podem ser feitos com cada um deles nos quadros a seguir. Então, aqui nós devemos escrever 3 brinquedos que podemos fazer com plástico e 3 brinquedos, né? 3 objetos que podemos fazer com papel, tá? Com plástico e com papel. O plástico, o que nós podemos fazer com o plástico? É uma imensidão, né? Um boliche, jogo de argolas, um carrinho, um foguete, um aviãozinho. Então, vocês escolhem o que vocês querem colocar aqui. Com o papel, nós podemos fazer uma imensidão de dobraduras, tá? Podemos fazer um chapéu, podemos fazer um barquinho, podemos fazer um aviãozinho e muitos outros, tá? Vocês podem colocar o que a professora falou ou também colocar outros, tá? Na página 129, diz o seguinte, no exercício 2. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas assinalando com um X a resposta correta. Nós temos aqui esse brinquedo, né, que é uma caixa de ferramentas. Olha as ferramentinhas aí. Esse brinquedo aí, nessa caixinha de ferramentas, ela é feita de que material? De plástico, de madeira ou de papel? De madeira, né? Então, vocês fazem um X aqui. Qual a principal característica do material usado para construir esse brinquedo? Ou seja, a madeira, qual que é a principal característica dela? Ela é um material resistente, um material transparente ou um material maleável? Vou explicar cada um deles. Material resistente é aquele que não se quebra com facilidade. Transparente é um material que eu posso enxergar através dele. E maleável é quando eu posso o quê? Dobrá-lo. A madeira, eu tenho como eu dobrá-la? Não, né? A madeira é um material transparente? Também não, ela é opaca, né? Não enxergamos através dela. Sobrou o quê? O material resistente. Assinalem aqui, porque a madeira ela não se quebra com facilidade, tá, gente? Na letra C, esse material é inflamável, ou seja, pode pegar fogo facilmente, assim como o papel. Quais são os outros perigos que os materiais podem oferecer se não forem usados corretamente? Então, os materiais inflamáveis, tá? Nós estamos falando deles. Materiais inflamáveis podem nos cortar? Não, né? Material inflamável é aquele que pega fogo com facilidade, tá? Segunda, materiais como vidro podem pegar fogo facilmente? O vidro ele não pega fogo facilmente, tá? O que pode acontecer é ter vidros em um local, se esse local estiver pegando fogo, depois que ele chegar a uma alta temperatura, que ele se aquecer muito, ele pode estourar, tá? Mas pegar fogo assim com facilidade ele não pega, tá bom? E a terceira, alguns materiais podem ser tóxicos e nos causar algum mal se forem colocados à boca. Ou seja, se for um material inflamável e eu colocar ele na minha boca, ele vai me causar mal. Então, assinala a última. Um exemplo é o álcool, a gasolina, né? O diesel. Eles são materiais que pegam fogo com facilidade e podem, né, causar esse mal também, né? Para nós, se a gente colocar na boca, tá bom? Então, assinala a terceira. Na página 130, substitua os símbolos por letras e encontra as palavras que completam as frases corretamente. Depois, reescreva as frases completas nos espaços indicados, revelando quais características dos materiais podem nos fazer mal. Então, vocês têm que olhar os símbolos aqui, né? A cada questãozinha tem os símbolos. E vocês irão o quê? Formar palavras, tá? Pausem o vídeo, quem não fez. Coloca as palavrinhas aqui em cima. A professora vai dar as respostas e depois vocês precisam copiar a frase completa nessas linhas, tá?
para poder entendê-las, tá bom? Então, né, depois de vocês terem descoberto as palavrinhas, a professora vai falar as respostas para ver se vocês acertaram, tá? Na letra A é cortantes, letra B, tóxicos e letra C, inflamáveis. Então, eu vou ler cada frase para vocês entenderem o sentido, tá? Os materiais cortantes são aqueles que podem nos cortar, como pedaços de vidro. Copiem a frase toda aqui, tá, gente? Os materiais tóxicos podem nos causar algum mal se entrarem em contato com a boca. E letra C, os materiais inflamáveis pegam fogo facilmente. Por isso, não devemos ficar próximos a eles. Então, se a gente sabe que o material pega fogo com facilidade, a gente não deve ficar próximo, né, deles, tá bom? Aqui tem uma brincadeirinha. Se vocês quiserem fazer uma dobradura, tá, gente? Só olhar na internet que ensina o passo a passo para vocês. E na página 132, nós temos o que eu aprendi. Vamos ver o que nós aprendemos, então, nessa unidade. Com a nossa imaginação e criatividade, podemos criar brinquedos reutilizando objetos e materiais. Então, se nós usarmos a nossa imaginação, nós conseguimos, né, criar muita coisa aí. Precisamos conhecer as características dos materiais para construir brinquedos. Se eu quero um brinquedo resistente, eu preciso utilizar um material resistente, como a madeira. Se eu quero uma dobradura, eu preciso utilizar um material maleável, como papel, jornal, né? E ser cuidadoso é uma atitude importante para prevenir acidentes, como objetos cortantes e materiais tóxicos e inflamáveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses objetos aí, que podem nos causar mal, tá bom? E aqui nós temos esses dois menininhos aqui, né, sorrindo para nós, com esses chapéus na cabeça, e tem algumas perguntinhas para nós respondermos, tá? Quais brinquedos apresentados na imagem acima os meninos criaram reutilizando objetos, né? Que parece, né? Que eles fizeram o quê? Um chapéu de cientista. Então, vocês podem colocar chapéu de cientista aqui na primeira. Quais objetos os meninos reutilizaram para criar os brinquedos? O que eles utilizaram, gente? Olha aqui. Um escorredor de macarrão. Aí vocês põem vírgula. Pilhas, vírgula. Fios, vírgula, entre outros. Tem algumas outras coisas aqui, né? Mas a gente citou os principais. Então, na segunda, vocês têm que escrever. Escorredor de macarrão, pilhas, fios, entre outros. Sempre colocando vírgula aí quando a professora falou. E de que são compostos os objetos que foram reutilizados? Gente, os fios, a pilha, o escorredor, pode ser o quê? Vocês escrevem. Aço ou alumínio, vírgula, metal e plástico, etc. Porque tem outros materiais aí que a gente não consegue ver certinho, tá? Então, vocês vão escrever aço ou alumínio, né, que é o escorredor, vírgula, metal e plástico, os fios, tá bom? E etc. Porque podem ter outros materiais sendo utilizados aí nessa imagem, tá? Desses dois menininhos. E com isso, né, nós encerramos essa unidade aí do livro de ciências. E a tarefa de vocês são as atividades complementares referentes à unidade 5 e 6, páginas 141 e 142, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem estar me perguntando. E nós encerramos aqui então.